Você já parou para pensar como que é a rotina em um condomínio na China, um dos países mais populosos do mundo? Se você tá curioso para saber, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te mostrar como que é morar em um condomínio com mais de 1.600 apartamentos. E eu prometi para vocês que eu ia mostrar como que é o meu condomínio aqui na China. E aqui eu estou, sabe onde? No terraço do prédio onde eu moro. E deixa eu mostrar para vocês como é que é a vista, enquanto eu explico o que que tem aqui nesse condomínio. E olha lá, o que que tem lá no terraço do outro prédio. Aqui na China é comum as pessoas pendurarem roupa assim para fora do apartamento, mas não só isso, também é comum as pessoas pendurarem roupa no terraço. Então, se eu quiser, eu posso muito bem vir aqui, trazer minhas roupas e pendurar para tomar um solzinho. E é claro que a roupa vai secar super rápido, né? Porque apesar de estar no inverno, tanto é que eu tô com um casaco de lã, o sol tá bem forte aqui. Espertos são os chineses que fazem isso. Além da questão das roupas, também aqui no terraço tem um vizinho que faz uma horta. Então ele vem aqui, ele planta. E vocês acreditam que ele tem até uma árvore de uva? Ai, me esqueci como é que é o nome. Mas ele tem. E tem cachorro dele aqui também, que eu vou me zarpar daqui e vou mostrar outra parte pra vocês. Vocês viram como que é diferente aqui? Pois é, tem muita coisa sobre a China que é muito diferente do Brasil. Inclusive a forma de viver em comunidade. Deixa eu mostrar pra vocês também essa vista aqui que eu acho muito bonita. Aqui é o 22º andar. Tem um canal ali que eu já tinha mostrado, né, no vídeo do apartamento. Ali é uma escola pública chinesa, essa parte colorida aqui, do tamanho que é. E prédios e mais prédios aqui. E ali o lago que a gente gosta de ir. Inclusive naquela parte lá do lago a gente faz até um churrasquinho. Outra coisa também que é comum acontecer, já que as pessoas penduram roupa para fora, é pendurarem as roupas que caem no chão ou no apartamento do vizinho, assim, num lugar onde fica exposto para o dono achar e vir aqui pegar. Mas aqui não é uma rua, aqui é continuação do condomínio. É um condomínio bem grande. Só para vocês terem ideia, são cerca de 20 prédios que tem aqui no condomínio. Cada prédio tem cerca de 22 andares. Alguns podem ter um pouquinho menos, outros até mais. Eu acho que o máximo é 22 andares. E cada andar tem 3 apartamentos. Outro diferencial que eu achei, agora eu vou sair daqui para mostrar para vocês, é que tem várias entradas para pedestre ou motinho. Só que todas as entradas tem isso aqui. Então só entra aqui no condomínio quem tiver a cara lá cadastrada pro síndico, o zelador do condomínio. Ali é onde eu estava caminhando com vocês, abri aquele portão. Aqui tem um canal, uma ponte, onde eu estou em cima, que conecta a este outro condomínio aqui, que eu tenho permissão para entrar. Porque é como se fossem 2 condomínios em um, só que como é muito grande, tem o canal cortando aqui, né? Então fizeram essa divisória, mas esse é o sistema de segurança que a gente usa aqui na China para entrar dentro do condomínio. Na portaria principal também tem o pessoal da segurança. Vamos ver se vai reconhecer minha cara e qual a distância. Ó, já reconheceu. Bora entrar para mostrar o restinho daqui. Na verdade tem bastante coisa para mostrar para vocês. Nesse condomínio tem 2 locais onde a gente faz o descarte do lixo. E aqui na China a questão de descarte do lixo ela é muito respeitada. Então tem um local para colocar os lixos comuns, inclusive com placas. Tem um local para colocar os lixos perecíveis, me esqueci, orgânico que a gente fala. E aqui essa caixa verde é o local onde a gente coloca roupas, calçados, bolsas ou livros que a gente não usa mais. Também tem aqui a lixeira vermelha, que é para colocar pilhas, aerossóis, tinta, esses materiais que podem ser perigosos. E, claro, né, também o lixo reciclável. Além de ter as lixeiras aqui, também tem um pessoal que trabalha aqui colaborando para que realmente esse descarte seja feito da forma mais correta possível. Então eu digo que são os fiscais do lixo alheio, mas eles são muito importantes para evitar que materiais
que fossem para reciclagem acabem sendo descartados no lixo orgânico, por exemplo. Então eles têm esse cuidado de certificar que o lixo está sendo colocado no local correto. E o pessoal que trabalha aqui no condomínio, eles também coletam material para mandar para reciclagem. Então, garrafas de água que a gente usa, aqueles galões de água, as caixas de papelão que a gente recebe muitas por causa das encomendas do Taobao, que é o tipo o AliExpress, o Mercado Livre aqui da China. Tudo isso a gente separa para eles levarem. Na verdade, o pessoal da reciclagem vir aqui buscar. E com isso eles ganham uma graninha a mais, né? Essa área que eu tô entrando agora é chamada Jardim Zen. E aqui de manhã é muito comum ver idosos fazendo Tai Chi Chuan. Vocês podem ouvir que tá bem silencioso aqui. E de repente vai dar para ouvir o som dos pássaros. E no condomínio também tem um laguinho. Olha só que bonitinho que é, gente. Agora o sol vai refletir, mas é muito bonitinho isso aqui. E tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui os bambus, ó, que são muito comuns aqui na China. Fazem de tudo com bambu aqui. Comem bambu, inclusive eu gosto de comer bambu. Essa daqui é uma das áreas que eu mais gosto daqui do condomínio. Eu acho essa estrutura aqui muito bonitinha. Mas você sabe o que é mais interessante? É que aqui, embaixo de mim, embaixo dessa água que vocês estão vendo aqui, tem o estacionamento. Esse estacionamento aqui fica embaixo de todos os prédios que tem aqui no condomínio. Então eu posso entrar pelo estacionamento no prédio 1, no prédio 18, ou enfim, qualquer prédio que eu quiser. Eu não preciso sair para fora do estacionamento para acessar os prédios. Então, aqui em cima da minha cabeça tem todos esses prédios, todas essas pessoas vivendo suas vidas enquanto eu estou aqui caminhando, inclusive o lago que eu mostrei para vocês. O que eu achei interessante é que várias vagas têm aquele carregador para carro elétrico, sabe? E eu acredito que algumas o pessoal possa até alugar ou comprar. Eu não entendi direito em relação a esse estacionamento aqui, porque as motos e os carros ficam em estacionamentos diferentes. Vou lá mostrar para vocês o estacionamento das motinhos, que é onde a nossa está estacionada. Na verdade são bicicletas elétricas, né? Mas as bicicletas elétricas elas ficam aqui e a entrada ela é diferente da entrada dos carros. E aqui sim eu tenho certeza que tem esse sistema onde a gente pode alugar aqui para carregar a nossa moto. Eu acredito que essa seja a nossa. Ó, e tá ali carregando. Agora eu tô aqui saindo do estacionamento das motos, indo em direção à rua. E deixa eu explicar para vocês essa questão dos carros, que eu achei diferente e até interessante. Os carros que ficam lá no estacionamento, eles já entram por fora do condomínio. Os carros que ficam aqui na rua, como esses que estão aqui, esses sim entram pela portaria principal. Mas tudo isso tem que ter cadastro, a placa e tudo mais. Igual no Brasil, né? No Brasil também tem que ter tudo cadastrado. Mas as motinhos, elas entram por aqui. Elas não entram lá pela portaria... pelo estacionamento, né? Então as motinhas têm que entrar dentro do condomínio. E isso é uma coisa que é uma dor de cabeça minha aqui no condomínio, porque se elas andassem só por onde os carros andam, tipo a rua, ok, porque essa parte aqui ela faz todo o contorno do condomínio, né? Então é fácil. Mas não, elas cortam o caminho por onde os pedestres passam. E às vezes eu tô com o Vivi e aí tem uma motinho buzinando. Mas é assim, né? Morar na China é desse jeito. Vira e mexe eu tô caminhando por aqui e tem alguma motinho passando. E até foi bom eu ter vindo por aqui porque eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Ali não é uma pedra, é uma caixa de som. E todo dia 18 de setembro, essa caixa de som solta um alarme. Bem forte, inclusive. No primeiro momento eu não sabia o que era. E depois eu aprendi por que todo dia 18 de setembro esse alarme
tocava tão alto. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o alarme que toca no dia 18 de setembro é basicamente para relembrar o povo chinês sobre a guerra que teve entre o Japão e a China. Até tem chineses que estão seguindo o canal, se eles quiserem explicar aqui nos comentários melhor sobre isso, eu fico muito grata, porque eu acho que nada melhor que os chineses para contar melhor sobre a história deles. Aliás, aqui atrás vocês viram que tem um dragão. Então, no começo, quando eu cheguei aqui, eu olhei para essa escultura e achei um pouco diferente. Para nós, que viemos de uma outra cultura, pode ser diferente ter um dragão assim, né? Mas aqui é muito comum, é muito respeitado e é um símbolo de prosperidade, de sorte, e é isso. Eu acho muito bonitinha essa parte que tem aqui de cima. Eu acho que ela poderia ser melhor cuidada, sabe? Mas tem tipo uma academia dessas que a gente vê no Brasil, mas não está muito bem cuidada, né? Mas tem potencial. Os passarinhos vêm aqui. Eu me esqueci de mencionar com vocês que também tem casas aqui no condomínio dos vizinhos ricos. Muito bonitas as casas, por sinal, geralmente são bem grandes, tipo 3 andares. Não são muitas, mas tem aqui também. Ó, mas tem uma academiazinha aqui, ó. Cesta de basquete. Ali dá pra ver o gramado, né? O jardim zen. Aqui eu acho que antigamente deveria ter água, um chafariz, mas agora tem nada. E é claro que esse vídeo é um pouco mais complicado de fazer porque são os meus vizinhos, eu não quero ficar expondo eles, né? Mas eu espero que as principais diferenças sobre o condomínio eu tenha conseguido mostrar nesse vídeo. Mas agora eu quero responder algumas perguntas que ficaram quando eu gravei o vídeo da casa. Primeira questão é sobre a segurança das janelas. Eu não achei tela para colocar, para instalarem no nosso apartamento, como é comum ter as telas de segurança no Brasil. Então eu comprei alguns dispositivos de segurança e se vocês olharem no vídeo sobre o apartamento, vocês vão ver que tem geralmente 2 travas de segurança em cada janela. Porque era uma preocupação nossa, a gente mora num andar alto, né? Para evitar qualquer tipo de acidente, já que a gente tem um filho pequeno. A outra questão que eu quero levantar, Mihal, eu quero levantar uma enquete aqui no canal. O que é bidê para vocês? Porque vieram tirar onda comigo porque eu falei que a mesa de cabeceira se chama bidê. Mas lá na terra de onde eu vim, no Rio Grande do Sul, a mesa de cabeceira é chamada bidê, tá? Em alguns lugares, tá? Porque eu levantei uma enquete lá no meu Insta para ver se realmente é bidê ou não é. Mas para nós, mesa de cabeceira... Opa, bati no microfone. Mesa de cabeceira é bidê, gente. E aquilo que a maioria chama de bidê, para nós é lava-pés ou lava-bunda. E o pior é que para mim isso foi um choque, porque eu perguntei pro meu marido, que é de Minas Gerais, o que era bidê, e ele me disse que era aquela louça que fica do lado do vaso sanitário, né? Então, pô, a gente tá junto há 6 anos só, agora ele foi me dizer isso. É brabo, né? Vocês vão ver que a minha voz tá ficando diferente, eu tive que vir aqui pra casa, porque tava ficando meio desconfortável, tá frio lá fora. Não é inverno ainda, é outono, mas mesmo assim, tem dias que tá fazendo 1, 2, 3 graus e vai ficar pior ainda a temperatura. Mas voltando ao assunto a respeito do condomínio, porque tem outras informações que eu acho importantes, além do que eu mostrei para vocês. Vocês devem estar se perguntando, quanto que a gente paga de condomínio? A verdade é que eu não sei, porque tá tudo incluso no valor do aluguel. Quando a gente alugou o apartamento, já tava o valor fechadinho ali, os 6.000 yuan que eu falei lá no vídeo mostrando meu apartamento aqui na China. Isso seria em torno de 4.500 reais. E uma pessoa ficou com dúvida, porque uma hora eu falei 6.000 yuan, 4.500 reais, e depois eu falei 13.500 reais, 18.000 yuan. É que aqui na China, os aluguéis, eles são pagos a cada 3 meses. Então, são 6.000 yuan por mês, mas a cada 3 meses eu tenho que pagar o valor de 18.000 yuan, que dá cerca de 13.500 reais. E esse valor, diferente do Brasil, ele é pago direto para a conta do dono do apartamento. Pelo menos com essa imobiliária é assim. Agora eu estava terminando de editar o vídeo e aí o meu excelentíssimo marido me lembrou de mais outras coisas que também estão inclusas nesse valor do aluguel,
que é a internet do apartamento, a VPN do apartamento, mas a gente paga por um serviço de VPN também para usar fora do apartamento, e também uma TV a cabo onde a gente tem acesso a filmes, séries, inclusive é o que me ajuda a aprender inglês. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma série que eu tô assistindo aqui, só para vocês verem como é que é a legenda. É assim que aparece para mim, com legendas em inglês e em chinês. Às vezes é só legenda em chinês. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre o processo de alugar um apartamento aqui na China. Esse vídeo foi mais para fazer um tour mesmo, introduzir esse assunto. Mas quando a gente alugou o apartamento, a gente teve que pagar o calção, que era o valor de um aluguel, né, Rodrigo? O valor de um aluguel e mais os 3 aluguéis do mês. Então, na verdade, a gente teve que pagar 4 aluguéis. E esse calção é basicamente para usar caso tenha que pintar o apartamento, fazer algum reparo. Devo para vocês um vídeo explicando melhor, dando mais detalhes sobre esse processo de alugar apartamento aqui na China, explicando melhor sobre algumas histórias que a gente sabe. Mas, sem mais delongas, beijo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!